Cantares, capítulo de número 2, é o texto que vai servir de base para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje. Segura aqui, bebê. Muito obrigado. Cantares, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. Cantares, capítulo de número 2. Antes da gente fazer a leitura, eu devo lembrar aos irmãos que o livro de Cantares de Salomão, na verdade, é um cântico, conforme o próprio título diz, e ele é literalmente uma expressão romântica numa relação entre um homem e uma mulher. Eu estou dizendo isso inicialmente porque algumas pessoas do segmento cristão insistem em dizer que o livro de Cantares de Salomão deve ser espiritualizado, assim como todos os demais livros da Bíblia. E, na verdade, o livro de Cantares de Salomão, ele trata sobre um assunto que não tem nada a ver, entre aspas, claro, com espiritualidade. O texto de Cantares é literalmente um texto romântico. E o romance de Cantares, senhoras e senhores, é um romance bastante quente, bastante ardiente. É um romance que trata de um tipo de amor que é o amor eros. É a paixão carnal. Então, se você for atentar-se aos detalhes, principalmente das palavras de Salomão em relação à Sulamita, você vai perceber que há palavras e expressões aqui que estão muito longe de serem espiritualizadas. Então, o texto de Cantares de Salomão, na verdade, não é um texto para ser espiritualizado, mas é um texto para ser olhado, para ser visto, para ser lido e para ser interpretado na sua literalidade. Ou seja, ele é um texto romântico, e o romance de Cantares de Salomão é um romance que abarca o quarto, a intimidade do casal em muitos momentos. Ele não só abarca a intimidade, o quarto do casal, mas vai mostrar também algumas outras situações em que acontece o amor e o romance desse casal fora da sua intimidade, mas o objetivo principal do homem e o objetivo principal da mulher é esclarecer ou demonstrar, denotar, tornar mais claro o significado de um relacionamento íntimo. Então, nesse romance de Cantares de Salomão, senhoras e senhores, não cabe, talvez eu até polemize dizendo isso, e algumas pessoas talvez nem gostem de ouvir, mas não cabe na literalidade de Cantares de Salomão uma metáfora entre Cristo e a igreja. Na verdade, Cantares é literalmente um romance, é um amor que existe entre um homem e uma mulher. Tendo dito isso, nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 2. Depois que a gente fizer a leitura do capítulo 2, a gente vai voltar conversando a respeito desse texto do final para o começo. A gente lê na ordem cronológica, né, a partir do primeiro verso, e depois a gente vai tentar conversar a respeito da temática, voltando o texto. Eu pensei ser mais interessante, principalmente quando a gente vai falar sobre o tema que é amor em tempos de crise, tá bom? Então vamos lá, primeiro versículo do capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas.
Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corço. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Somente até esse verso 16, que vai servir para iniciar o nosso bate-papo. Eu fiz algumas anotações aqui que julguei ser importantes para a aplicação. Quando eu disse, e volto a dizer, o livro de Cantares de Salomão é um dos 1005 cânticos que foram escritos pelo rei e também poeta e escritor, ele trata literalmente de uma relação entre um homem e uma mulher. É claro que há algumas leituras com possibilidades de serem aplicadas, não como metáfora, mas como elemento de aplicação mesmo. Entre Cristo e a igreja é possível. Eu já preguei muitas vezes textos de Cantares de Salomão, usando o texto como pano de fundo, mas utilizando a base argumentativa no Novo Testamento. Então você vai, por exemplo, utilizar aqui, levanta-te, amada minha e formosa minha, e vai pensar em Cristo fortalecendo a todos nós como noivo, e vai utilizar como base para essa aplicação algum texto do Novo Testamento. Isso é possível. O que eu disse inicialmente é que o texto não é uma metáfora da noiva do Cordeiro e o Cordeiro, da noiva de Cristo e Cristo. Isso não quer dizer que o texto não pode ser aplicado, tendo, claro, como fundamentação principal os textos do Novo Testamento. Tendo explicado isso, para não deixar nenhuma dúvida e diminuir, inclusive, a possível polêmica, a gente vai pensar em que tipo de amor a gente vai falar essa noite. Que tipo de amor a gente vai discutir hoje, meu bem? Então, quando você vai para os textos bíblicos, a palavra amor vai aparecer principalmente no Novo Testamento como sendo traduzidas para o português
oriundas de vários termos, advindas de vários termos. Um termo como o eros, por exemplo, significa esse amor apaixonado, carnal entre homem e mulher. O termo como filéu ou filéu é o amor afetivo, o amor de irmão para com irmão, de irmã para com irmã, de pai para com filho. O termo ágape, que é o amor divino, que é esse mais do que qualquer outro amor, o amor incondicional, que não espera nada absolutamente de ninguém, o amor que não é sentimento, assim como os demais amores apresentados aqui são, é sobretudo uma ação benéfica na direção de outra pessoa, sem esperar nada em troca. E nós vamos ter aqui então vários tipos de amor, ou de palavras que são traduzidas no Novo Testamento em português como amor. Mas o amor do qual nós vamos falar aqui é o amor nesta relação entre duas pessoas, como é o amor na relação de Salomão com a sua sunamita. E quando a gente fala sobre esse amor, a gente não fala apenas de um amor romântico, apesar de o romantismo, né, ser aqui visivelmente o ponto dominante do assunto e muitas vezes de uma relação entre duas pessoas. Mas quando a gente fala sobre o amor entre essas duas pessoas, a gente não fala apenas desse amor que está ligado à paixão. A gente vai falar também a respeito do amor filéu, porque numa relação de homem com uma mulher, numa relação entre duas pessoas que se amam, deve existir também o afeto, né, o carinho. Deve existir o amor ágape, que é o amor que não arde em ciúmes, o amor que não tem inveja, o amor que não busca nada em troca, o amor que não se prende aos seus próprios interesses. Então, dentro de uma relação entre duas pessoas, você vai ter o conjunto de palavras aqui mostrando que o amor, na verdade, ele anda para várias direções. Ele anda para a direção espiritual, que é o amor ágape, o amor divino, o amor que não espera nada em troca. Ele anda para o amor familiar, que é o amor afetivo de pessoas que se amam carinhosamente como se ama um membro de uma família ou um amigo, né? Porque o filéu também tem a ver com amizade. Mas ele tem também, dentro da sua característica principal, numa relação entre dois, o amor eros, que é o amor da paixão, e que muitas vezes é mal olhado e mal interpretado por muitas pessoas do segmento cristão, porque acham que a carnalidade entre duas pessoas que se amam é uma ação pecadora, quando na verdade Salomão vai mostrar que esse amor ardente, esse amor apaixonado, esse amor eros é sim parte indispensável de uma relação entre duas pessoas, de uma relação amorosa extraordinária. O tema que nós estamos abordando hoje, sobre o qual nós estamos conversando hoje, é amor em tempo de crises. E como disse antes, o tipo de amor que nós estamos falando é o amor, entre aspas, romântico, mas que abrange todo esse amor do qual nós apresentamos algumas concepções e algumas definições esta noite. Salomão vai falar sobre esse amor, e nesse capítulo 2 especificamente, ele vai utilizar-se de alguns elementos da natureza para metaforizar esse momento da relação entre ele e a sulamita. E que momento é esse? É um momento que está antecedendo ao momento melhor, ao momento mais excelente, que é a primavera, que é a proximidade do verão, que é um instante em que, para a cultura dos hebreus aqui,
as pessoas começavam a colher os frutos que haviam sido plantados, ou no mínimo, muitos dos frutos que deram trabalho e que foram plantados arduamente por essas pessoas, já estavam prestes a serem colhidos, ou já estavam em uma boa fase de desenvolvimento. Só que Salomão, como eu disse antes, utilizando-se aqui de elementos da natureza para metaforizar a sua relação com a sunamita, ele vai apresentá-la como sendo também um ou dois desses animaizinhos que se escondem durante o tempo de inverno e que aparecem durante esse tempo de primavera, quando nós estamos prestes a ver o verão quase chegando. Então ele está falando aqui a respeito de tempo de dificuldade. Ele demonstra, através da sua poesia, através do seu romance aqui, que a proximidade do seu casamento é um tempo de crise. E que na relação entre ele e a sulamita há uma crise. Então, quando ele põe em crise um momento da sua relação, ele vai mostrar também, através de palavras poéticas excelentíssimas e maravilhosas. Eu sou apaixonado pela boa poesia, né, bebê? Apaixonado pela boa poesia, claro que menos do que eu sou apaixonado por minha esposa, mas eu sou muito apaixonado por poesia, e quando eu vejo a forma como Salomão vai colocar suas palavras poéticas aqui, que são extraordinariamente maravilhosas, ele vai apresentar esta crise e algumas ações que independem das circunstâncias e das adversidades. Ou algumas ações que, mesmo com as adversidades, elas são passíveis de ser adaptadas, de maneira que esse amor na relação entre ele e a mulher não diminua em nada pelo fato de estar vivendo um momento de crise. Então, a crise, quando o amor é bem administrado, não tem poder de esfriar o amor. Vou tentar melhorar esta frase aqui, porque não sei se Thaís está anotando, então deixa eu tentar melhorar. As relações, quando são bem administradas, a crise não tem poder de diminuir o seu amor. Ou em tempos de crise, quando as relações são bem administradas, o amor não é diminuído. Pelo contrário, o amor é aumentado. E é exatamente isso que o nosso querido Salomão vai demonstrar aqui, quando nos versos que ele vai apresentar em relação à sunamita e também as respostas que ele dá em relação a ele aqui, são mostradas. Eu devo dizer que o maior inimigo do amor, na verdade, é a injustiça. O maior inimigo do amor é a iniquidade. Foi isso que Jesus diz. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, tanto em qualquer circunstância que a gente enfrente na vida, quando a injustiça ela impera, quando a iniquidade ela impera, e isso também acontece dentro das relações de pessoas que se amam, ela tem o poder de esfriar o amor. É por isso que Salomão nos demonstra que como, de fato, esse amor deve ser administrado em tempos de crise. Primeiro a gente vai aprender, você se lembra que eu disse que a gente ia olhar dos últimos para os primeiros versos, porque é melhor para acompanhar esse nosso raciocínio quando a gente fala de amor em tempos de crise. Então, Salomão vai nos mostrar que amar é administrar com cuidado situações delicadas. Veja só que coisa linda aqui no versículo 16, o autor escreve. Isso aqui, ele escreve, claro, utilizando a voz da amada para falar dele. O meu amado é meu, e eu sou dele.
ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quando ela diz que ele apacenta o rebanho entre os lírios, ela está dizendo que é imprescindível que ele seja o mais cuidadoso possível, porque não é fácil administrar um rebanho em um lugar onde existem plantas delicadas. Os lírios são plantas delicadas, são plantas de alto valor, são plantas que têm grande significado para as pessoas que a têm em suas mãos. Então, se ele está apacentando o rebanho dentro desse ambiente de delicadeza, ele precisa ser o mais cuidadoso possível para poder administrar bem, sem sofrer danos, sem sofrer perdas, sem machucar os seus lírios, sem ferir as suas flores. E você se lembra que no início do texto que nós lemos aqui, a própria Sulamita se declara como lírio dos vales. Então, se ela é lírio, e se o amado administra um rebanho, apacenta um rebanho junto aos lírios, significa dizer que circunstâncias existem nas nossas vidas em que há muita probabilidade, muita inclinação a ferir, a machucar, a até destruir a pessoa com quem a gente está se relacionando. Traduzindo isso mais claramente, Salomão, na sua relação com esta mulher, que na condição em que ela está, ela é uma pessoa sensível, enquanto ele é um homem cheio de força, enquanto ele tem nas suas mãos o poder de administrar um governo porque ele é rei, e ela é uma mulher que ele escolheu para amar, ele tendo nas mãos o que tem e ela sendo o que é, ele poderia machucá-la, ele poderia feri-la, ele poderia destruir a sua vida. Mas quando ela declara que ele apacenta o rebanho entre os lírios, ele está dizendo, ele me ama, porque ele cuida de mim, mesmo tendo todas as possibilidades de ele me machucar. Ele cuida de mim, mesmo tendo tantas inclinações ao meu malefício, a possibilidade de me ferir. Ele cuida de mim. E a minha pergunta para você essa noite é, você tem cuidado da pessoa com quem você se relaciona? Ou você tem dado vazão às inclinações que possibilitam as feridas? Ou as suas palavras são palavras que ferem os lírios? Porque o lírio aqui não é apenas a mulher, mas pode significar também uma relação sensível, uma relação frágil, uma relação que exige cuidado. E a minha outra pergunta para você é, qual é a relação entre pessoas que não exigem cuidado? Qual é a relação entre pessoas que não é uma relação sensível? Então a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto de Salomão é que é possível administrar com cuidado situações delicadas. Quando eu largo o meu egoísmo, quando eu não penso apenas em mim, quando eu, tendo possibilidade de ferir, não firo, quando eu, estando com a razão, me calo para não provocar um mal, um dano maior, eu estou administrando situações caóticas, situações críticas, situações delicadas, de modo que os lírios não sejam machucados. E essa é uma lição importantíssima para todos nós. Olha só que lírio lindo eu tenho aqui do meu lado. E olha só a minha largura. Eu tenho muitas inclinações e possibilidades de machucá-la. Mas eu tenho feito de tudo para cuidar dela com todo o carinho possível, porque as relações são assim. Elas têm possibilidades e inclinações negativas, mas precisam ser administradas com cuidado. É assim que o amor em tempo de crise precisa ser administrado. Segundo, Salomão vai nos ensinar que o amor sabe identificar e anular os verdadeiros inimigos. Identificar e anular os verdadeiros inimigos. Versículo 15, anterior ao que nós lemos. O que a mulher diz? Apanhai-me as raposas,
as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vide está, ou as nossas vides estão em flor. As raposas pequenas, como diria Roberto Carlos, os pequenos detalhes, são muitas vezes os detalhes mais importantes. E são maiores do que os maiores detalhes. Deu para compreender isso? Claro que você entende. Coisas que às vezes vão se acumulando em pequenas quantidades e que vão sendo ignoradas e que a gente vai sendo indiferente a essas coisas só porque são pequenas. Mas elas vão se acumulando, vão acrescentando, elas vão aumentando e vão se tornando pedra de tropeço dentro das relações interpessoais, dentro das relações românticas, dentro das relações de amor. E elas podem comprometer uma relação. Porque as raposas pequenas, elas têm um objetivo. E qual é o objetivo? Comer as flores que darão frutos na relação. Quando não existe frutos na relação, tudo parece não ter sentido, tudo perde sentido. Porque para que você planta uma vinha? Só para tê-la estendida sobre o seu quintal ou em qualquer outro ambiente onde você tem a possibilidade de plantá-la? Ou você objetiva principalmente ter o prazer de colher o fruto daquilo que você plantou? Então é colher o fruto. E qual é o objetivo das raposinhas, das raposas pequenas? Cavucar o pezinho da sua vide até derrubá-lo. E aí poder comer as folhas ou as flores, né, que estão dando sinais de que muito em breve os frutos aparecerão. E a sulamita, que não é boba nem nada, o que ela faz? Começa a pegar essas raposas e comece das pequenininhas, dos filhotinhos. Comece das situações imperceptíveis. Não deixe passar nada, nenhum detalhe. Não deixe acumular nada na sua relação. É preciso tomar cuidado para que coisas aparentemente insignificantes não produzam maus enormes dentro das nossas relações, senhoras e senhores. É preciso tomar cuidado para que situações que muitas vezes vão se acumulando não te levem a ser um gatilho que dispare para o fim de uma relação, para a produção da morte. Deixa eu tentar ser mais claro. Às vezes uma coisinha de nada tira a paciência da pessoa que você ama, ou da parte dela para você, tira a sua paciência. E depois você, ou essa própria pessoa, vão pensar, foi só por causa disso? Uma coisa tão pequena, uma coisa tão boba. E na verdade não é por causa dessa coisa boba, é porque essa coisa boba é apenas mais uma pequena parte, é apenas mais um fragmento de outras coisas que vão se acumulando e ela é o gatilho. Ela é o pavio que se acende, que detona essa bomba que está acumulando pólvoras há muito tempo. Então essa mulher inteligente vai dizer: vamos pegar as raposas pequenas, porque senão elas vão produzir grandes prejuízos para a nossa vinha. Depois, no versículo 14, subindo a ladeira, Salomão vai saber admitir o bem daquilo que é contraditório, porque o contraditório também é bem. Normalmente, numa relação de amor, você não se esconde dentro das cavernas. Numa relação de amor, você quer aparecer. Numa relação de amor, você não quer silenciar a sua voz. Numa relação de amor, você quer ser ouvido. Você quer fazer a sua voz ser ouvida. Mas existem situações que até o afastar-se e o silenciar-se, aquilo que é contraditório, trazem benefícios para o aumento do amor na relação. Olha que coisa extraordinária, né? O amor é, de fato, em muitas circunstâncias, aparentemente contraditório. E aí, eu me lembro do
poema de Camões, em que ele vai falar sobre a contradição do amor, né? O amor é fogo que arde e não se sente, ou não se vê, ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. E ele vai falar sobre coisas que estão em lados opostos, que são contraditórias, mas são coisas que de fato acontecem dentro de relações de amor e de paixão. São coisas que às vezes elas só vão confluir para um meio positivo quando elas vão para os polos. Quando em Eclesiastes 3, Salomão constata os tempos, como a vida acontece, ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se, não é isso? Tudo isso é uma ação de amor, gente. Porque afastar-se também é uma ação de amor. E no tempo em que a gente está vivendo, é que a gente pode ver o quanto isso é significativo. Porque há, principalmente para algumas famílias, situações que não permitem que você abrace as pessoas que você mais ama na vida. E não é porque você não ama, é exatamente porque você ama que você não pode abraçar. É exatamente porque você ama que você não pode beijar. É exatamente porque você ama que você se distancia. É exatamente porque você ama que você se afasta. Olha que contraditório. E aqui Salomão está dizendo que o contraditório também faz parte do acréscimo, do bem que se produz numa relação de amor. Vamos ler o verso, né? Verso de número 14. Pomba-minho, você que fica andando pelas fendas das pedras, você que se esconde no oculto das ladeiras, chegou a hora de mostrar a tua face. Chegou a hora de fazer ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave e a tua face é agradável. Olha que coisa linda. O momento de afastar-se existiu, mas existe também o momento de aproximar-se, de estar perto. São contraditórios que aumentam o grau de amor dentro de uma relação. E ele está falando de uma situação crítica. Então a crise, querido, não deve servir para diminuir o amor. Pelo contrário, deve servir para aumentar o amor dentro das relações. É isso que Salomão está nos ensinando. Nós vamos fazer hoje e amanhã um programa, desculpa eu não ter dito antes, né? Que a gente vai em duas fases, tá? Duas partes. Eu converso quando eu estou nesses assuntos, né, bebê? Eu que sou calado, fico muito empolgado quando eu estou conversando sobre esses assuntos aqui, principalmente envolvendo poesia e a interpretação. Eu fico muito doido, que eu amo interpretação de texto, leitura, escrita, poesia, essa bagaceira toda, literatura. Eu tenho uma paixão particular por causa disso. No verso 11, Salomão vai nos ensinar que nós não podemos fechar a porta para o bem que nos cerca. Ou seja, se a situação de crise passou, nós não podemos nos manter em uma condição traumática que a gente não consiga ver o bem que está chegando. Ele diz, passou o inverno. No verso de número 11 aqui. O inverno passou. A chuva cessou. Verso 12. As flores na terra apareceram. O tempo de cantar chegou. Quando ele diz o tempo de cantar chegou, quando ele diz o inverno passou, quando ele diz a chuva cessou, ele está dizendo, olha, a crise ficou no passado. Então, não permita que a crise te acompanhe emocionalmente. Os problemas te acompanhem emocionalmente. Porque quando chega o tempo de abraçar, quando chega o tempo de cantar, quando chega o tempo de botar a cara no sol, quando chega o tempo de curtir o bem que nos chegou, nós precisamos estar abertos, não fechar a porta, não nos traumatizar, não nos fechar no quarto e dizer, não, ainda estou doente por causa da crise, ainda estou mal por causa da crise, ainda estou vivendo o luto da crise. Salomão está dizendo, não, filho.
Agora é hora de abrir a porta para o bem que lhe cerca. Se o mal te cercou e você sofreu por causa dele, agora é hora de abrir a porta para o bem que te cerca. Não insista em se manter traumatizado, porque chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de erguer a sua voz. Chegou o tempo de manifestar alegria. Chegou o tempo de dar aos teus lábios o privilégio de uma canção que não seja uma canção de lamento, de angústia, de murmuração, mas uma canção de gratidão, uma canção de louvor, uma canção que esteja mostrando quanto você está feliz e grato por todas as coisas e por todos os bens que Deus lhe fez. É isso que Salomão está ensinando. E ele nos ensina no versículo de número 10 e também no verso de número 6, que o amor conflui, não apenas com palavras, mas com atitudes. E isso cumplicemente. Ou seja, o amor não é só palavra, o amor é ação. E de forma cúmplice. Um ajuda o outro. Um levanta o outro. Quando ele vai dizer no verso 10, levanta-te, é cumplicidade. É estender a mão para quem viveu com você toda a angústia, toda a tristeza, e agora no tempo da alegria, no tempo de cantar, no tempo em que o inverno passou e a chuva cessou, você simplesmente, às vezes, deixa essa pessoa para trás, diz, não, agora estou a fim de viver uma nova história, é um tempo novo, coisas boas e novas chegaram na minha vida, e às vezes você abandona quem esteve com você durante todo o inverno, quem te ajudou a se levantar em muitas situações, mas porque não aguentou mais, porque te ajudou tanto que gastou toda a energia, às vezes cai, mas você não tem disposição para levantar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Salomão está dizendo, levanta, filha. Porque se nós vivemos juntos a tristeza, nós vamos viver juntos também a alegria. Se nós vivemos juntos a angústia do inverno, nós vamos viver juntos e celebrar as alegrias e os prazeres da primavera e depois do verão, juntos, de mãos dadas. Então levanta. Olha que coisa linda, que cumplicidade maravilhosa. Ele está dizendo assim, que amor não conflui apenas palavras, ela conflui as palavras na atitude, na ação. E aqui eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje, amanhã a gente vai continuar. Eu estou encerrando no verso de número 6, com a expressão da Sunamita em relação a Salomão, quando ela diz assim, quando o poeta empresta a voz da sua amada para fazer a declaração, está assim, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Espera aí, filha. Mais ou menos aqui. Mão esquerda embaixo da cabeça. O resto eu não vou fazer, né? Engraçado. Eu só estou demonstrando a primeira ação, o primeiro ato possível de ser mostrado. Sua mão esquerda debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Então, o corpo declina sobre a mulher amada. Então, nós temos ação, nós temos atitude, nós temos romance que está confluindo com as palavras que foram ditas. Aqui o que nós temos é a mulher dizendo, respondendo, ou então nós temos o resultado do galanteamento do esposo em relação à sua amada. Ela o ama e ela o declara como seu amado, porque ela teve o privilégio de ouvir palavras, e não só de ouvir palavras, mas de receber ações do seu amado, que a levou a amá-lo desta forma. E por isso que no verso 8 ela diz, esta é a voz do meu amado. Ela conhece a sua voz. E não é uma voz que fala em tom de discurso, mas na ação ela se rompe. Ela se diferencia, não. É uma ação que conjuntamente com a voz vai beneficiar a sua amada, e é por isso que ela o ama e ela se declara para ele.
Então a gente encerra aqui a nossa primeira parte sobre esse tema, amor em tempo de crise. Amanhã a gente vai continuar, tá? Na próxima semana a gente vai fazer assim também. Programa Paz no Lar nas terças e quartas-feiras, às 8 horas aqui, por enquanto, né? Nas nossas redes sociais. E eu gostaria muito que você estivesse participando conosco. Um grande abraço, todo especial hoje, aos nossos grupos de casais do Ministério Filhos da Graça. Um abraço muito especial ao 2 é Par e 2 em 1, né? São dois grupos. Um é dirigido por Márcio e Gabriela, o outro é dirigido por Tiago e Fernando. Agora, para eu lembrar aqui, é que é a coisa, mas são dois grupos de casais maravilhosos do nosso ministério e que a gente tem uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, né? Assim que a gente puder se reunir de novo, né, filha? A gente vai estar fazendo assim muitas reuniões extraordinárias. Então amanhã a gente volta às 8 da noite, tá? Às 20 horas, trazendo para você também mais um pouco desta reflexão